Bom dia. Você está aqui hoje de manhã e você tem um motivo de gratidão, talvez você tenha um pedido de oração, e a gente vai orar nessa hora. Por esse motivo, talvez é um motivo de alegria que você traz aqui nessa manhã, e a gente vai orar junto agora como um corpo, uma família, reconhecendo a bondade, a misericórdia de Deus, reconhecendo que Ele é bom, que Ele sabe amar e que Ele cuida de nós. Amém? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque nós podemos nos encontrar aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, e a gente quer nessa hora de oração apresentar ao Senhor a nossa gratidão, os nossos pedidos, talvez pessoas que estão aqui nessa manhã precisando de clareza, de direção. Pedimos que o Senhor mostre, Deus, o caminho, fale, dê a direção do Teu Espírito clara para elas, para que elas possam seguir tomando decisões segundo a Tua vontade. Se tem alguém aqui nessa manhã que está cansado, que tem passado por dias difíceis, nós clamamos ao Senhor pedindo o vento do Teu Espírito, o sopro do Teu Espírito, trazendo paz, calmaria e um tempo de descanso. Nós oramos por isso aqui juntos, nessa manhã. Queremos apresentar a nossa vida. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos entregar aqui tudo que temos e somos, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Oramos assim, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria aqui poder... A gente tem alguns lugares aqui, se você quiser sentar aqui na frente, aqui no meio do corredor, fique à vontade, tá bom? As crianças podem sair, eles vão ter o tempo delas ali. As crianças podem ter esse momento. Muito bom. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá bom? Bem-vinda. Uma alegria a gente poder estar juntos. Espero que Deus aí fale com você. Vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre o 7 Eu Sou. Se você, esqueci que o Pedro mandou, se você quiser contribuir, você que é aqui da casa, o nosso Pix é conviverjundiaí@gmail.com. A gente está chegando no nosso 100% desse mês, então se você ainda não fez e pode fazer, a gente quer até o domingo que vem ter conseguido chegar aí nos nossos 100%, tá bom? E no final aqui do nosso encontro, a gente vai fazer aqui o lançamento do nosso encontro de famílias, que vai acontecer em outubro, então fica aí até o final, tá bom? Vamos lá, a gente está conversando nesse mês, ou na verdade mais de um mês, né, sobre o 7 Eu Sou, e hoje a gente vai falar sobre o Bom Pastor, que na comunidade a gente está nessa preparação, nesse caminho para a Páscoa, pensando a respeito dessas afirmações de Jesus, quando ele diz eu sou. E nessa manhã a gente chega nessa quarta declaração, em que Jesus declara eu sou o bom pastor. E eu quero convidar você, antes de abrir em João capítulo 10, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 34. E eu quero ler com vocês alguns versículos desse texto, que fazem uma conexão aí com o texto de João 10, tá bom? Você que é a primeira vez aqui, se você quiser pegar um café, uma água ali, você fica à vontade, tá bom? Pode pegar enquanto a gente conversa aqui, nesse nosso tempo de partilha. Ezequiel capítulo 34, a gente vai ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus: então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera? Pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome.
Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, as minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram o meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. Embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam, cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho e que continuem, versículo 11, pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto a rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis, se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei um lugar para descansar, diz o Senhor, o soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas, fortalecerei as fracas, destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu os alimentarei, mas com juízo. Versículo 23 do capítulo 34. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Vamos pular de Ezequiel, capítulo 34, para João, capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11, vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então, o lobo ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por um demônio, ele está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Vamos orar mais uma vez? Deus, dá-nos da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Pedimos por isso. Queremos receber do Senhor, sermos confrontados e desafiados com a tua palavra. Então fala com a gente aqui em nome de Jesus, por amor do teu nome. Amém e amém. Vamos lá. Tem um autor que a gente gosta muito aqui na Conviver, chamado Tim Keller. E o Tim Keller, num livro dele muito conhecido, chamado Deuses Falsos, se você não leu, você pode ler, que é muito bom. Ele faz uma pergunta: qual elemento na sua vida
que caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir? Pensa aí nessa pergunta. Você já falou isso, né? Tipo assim, nossa, se eu perdesse isso, minha vida ia acabar? Você já pensou nisso aí? Assim, eu penso muito humanamente falando, eu penso nos meninos assim. Nossa, se eu perder os meninos, minha vida acho que acaba. Aí talvez você tá aqui e fala assim, se eu perder... Talvez alguns achem isso, né? Pô, se eu perder minha esposa, eu vou perder alguma coisa. Tem outros que... Espero que não seja o seu caso. Se eu perder o meu trabalho, se eu perder o meu carro, se eu perder a minha... Sei lá, pensa numa coisa aí. Que assim, se eu perder, eu perco a minha vida. O Tim Keller vai dizer que se isso pode acontecer na sua vida, talvez você tenha um ídolo. E a gente falou sobre, a gente até fez uma série sobre isso aqui tempos atrás, na Conviver. E o que é o ídolo? Ele vai dizer nesse livro. O ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Então, se você perde a sua vida por qualquer outra coisa, provavelmente você tem um ídolo na sua vida, você precisa tratar isso. E um outro pastor que a gente gosta muito e que eu tenho o privilégio de caminhar, que é o pastor Ricardo Agreste, ele vai dizer o seguinte, que ídolo são dádivas de Deus que a gente se transforma em ídolo. Porque filho é um presente, é uma dádiva. Uma casa que você consiga ter, um trabalho, que são dádivas de Deus, mas a gente vai deslocando a nossa afeição e o nosso coração e vai fazendo com que essas coisas se tornem ídolos na nossa vida. E o Ricardo Agreste, ele fala muito sobre isso, e numa das palestras, numa das conversas que ele teve num grupo de pastores, ele tem o panteão de deuses da nossa cultura. A gente até conversou um pouco sobre isso aqui no Vida no Evangelho, um pouquinho antes. E na lista dele, e eu vou concordar com ele diz que o maior ídolo da nossa cultura atual é o ídolo da autonomia. O maior ídolo nosso nós queremos ser homens e mulheres autônomos. Queremos a nossa independência. Nós não queremos ninguém que nos governe. Nós não queremos que ninguém controle a nossa vida. Nós não queremos que ninguém coloque o dedo onde não é chamado. Nós queremos ser respeitados. Nós queremos ter a nossa liberdade individual garantida. No fundo, sabe o que a gente não quer? Nós não queremos um pastor. Na verdade, a nossa cultura vai dizer que nós não necessitamos de um pastor que nos guie. E quando eu estou falando de pastor, eu não estou falando do ofício pastoral. Eu estou falando de Deus como esse supremo pastor, que guia, que dirige. Nós não queremos um pastor. A nossa cultura não quer ninguém para dirigir a nossa vida. Não, nós não queremos isso. Mas sabe qual que é o problema? Que quando a gente olha a história, não é assim que os nossos primeiros irmãos se sentiam. Para aqueles nossos primeiros irmãos, ter Jesus como um bom pastor era ter certeza de uma vida livre e de uma vida segura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã. Sobre essa vida que é guiada por um bom pastor, que é uma vida cheia de liberdade, mas ao mesmo tempo que a gente vive livre, a gente tem segurança. As palavras do capítulo 10 que nós lemos de João são consequência do capítulo 9, da cura daquele menino cego. Eu não lembro se a gente comentou aqui, o Henrique falou também sobre isso. Quando aquele menino é curado, ele é expulso da sinagoga. Ele é expulso da religião oficial. E ali a gente começa a ter uma confusão entre fariseus e Jesus, porque Jesus faz aquela cura num dia de sábado. E lembre que a gente tem que ter em mente, quando a gente está lendo o Evangelho de João, a discussão aqui é: Jesus de fato é o Filho de Deus? O Henrique lembrou a gente aqui domingo passado
que o propósito de João ter escrito o evangelho é isso, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que vocês crendo nele, vocês tenham vida. Esse é o desejo de João ao escrever esse evangelho. E aí dos versículos 1 a 5, no capítulo 10, ele vai usar e vai falar sobre essa diferença entre os verdadeiros e falsos pastores. E aí, domingo passado, o Henrique apresentou para nós aqui Jesus como a porta das ovelhas em contraste com os ladrões e salteadores. Hoje nós vamos ver aqui Jesus se contrastando como bom pastor em relação aos empregados, aos mercenários. E no versículo 25 a 30, há essa ideia do bom pastor que traz segurança para as ovelhas. E aí eu quero me reter aqui dos versículos 11 a 18 que nós lemos. E Jesus vai fazer essa afirmação: eu sou o bom pastor. E você precisa ter duas coisas em mente quando você ouve essa afirmação. A primeira, essa imagem de Jesus como um bom pastor, ela era muito conhecida naquela região da Palestina. Era muito comum, normal e habitual as pessoas cruzarem com um pastor e um rebanho de ovelhas pelas estradas do caminho. Pensa aí, você que mora hoje, a gente cruza com ônibus amarelo aqui em Jundiaí, né? A gente cruza com pessoas do CrossFit correndo pelas ruas. Na época de Jesus, o que era comum era essa imagem. Jesus usa essa mesma imagem para se identificar com seus ouvintes. E talvez, num primeiro momento, isso não faça tanto sentido para a gente, né? Pastor, ovelha, uma coisa longínqua. Mas uma outra ligação que a gente deve fazer com a imagem do bom pastor é essa imagem que nós lemos aqui de Ezequiel capítulo 34. Porque em Ezequiel capítulo 34, Deus está atacando os pastores infiéis de Israel. E quem são esses pastores infiéis de Israel? São as autoridades, os governantes, os políticos, os governadores, os prefeitos, os vereadores, pessoas instituídas de autoridade. Essas pessoas eram os pastores infiéis de Israel. E Deus tem uma palavra muito forte contra estes, como nós lemos aqui. Você anda um pouquinho na história, a profecia ali diz que Deus vai levantar Davi como um pastor de Israel. E acontece, você lê o Antigo Testamento, a gente tem Davi, Moisés, eles são considerados bons pastores. Mas a todo momento, desde essa profecia de Ezequiel capítulo 34, tudo está apontando para Jesus. Jesus vai ser esse bom pastor. Quem vai ser esse pastor de Israel? Que está profetizado lá em Ezequiel 34. Depois de tanto tempo, Jesus se apresenta diante daqueles homens dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor. Nós temos aqui essa profecia se cumprindo. Deus falou que traria aquelas ovelhas para perto, que cuidaria delas, que traria para perto, as enfaixaria, cuidaria delas. E agora Jesus vem dizendo: eu sou aquele bom pastor que Ezequiel profetizou. Eu sou o rei de Israel. Eu sou o rei de todo mundo. Eu sou o bom pastor. Eu vim cumprir aquilo que Deus falou que faria. E nesse texto nós temos algumas qualidades desse bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que se entrega pelas suas ovelhas. Essa é a imagem que nós temos de um bom pastor, carregando, cuidando, sarando as suas ovelhas. E Jesus como bom pastor, os versículos 11, 15 e 17, eles mostram para nós que Jesus como bom pastor, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Você pega esses versículos aí, você vai perceber isso. Essa expressão aparece no versículo 11, no versículo 15 e no versículo 17. Perceba que Jesus aqui, ele não só... Porque o que se esperava de um pastor? Que ele cuidasse do rebanho. Mas Jesus aqui, ele não apenas arrisca a sua vida pelas ovelhas. Ele entrega a vida dele. Ele dá a vida dele, ele se sacrifica.
A ideia aqui é que Jesus, ele empenha a alma dele pelas ovelhas. Ele dá de si mesmo pelas ovelhas. Ele é admirável, ele é excelente. É isso que faz dele um bom pastor. Perceba que o fato de Jesus dizer que é um bom pastor, não é que ele é um bonzinho, sabe assim? Nossa, que fofinho que Jesus é. Não, Jesus não é fofinho. Não é essa expressão de ser bonzinho nesse sentido. Ele é admirável, ele é excelente naquilo que ele faz. Por isso ele pode ser considerado um bom pastor. E como pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Ele dá a sua vida em substituição da vida da ovelha, que é procurado pelo lobo, pelo urso. Porque Jesus, como bom pastor, ele sacrifica. Ele visa o bem das suas ovelhas. Ele, como bom pastor, ele ama, ele cuida, ele zela, ele se preocupa a ponto de entregar a sua própria vida. Veja que Jesus, como bom pastor, ele morre para que a ovelha possa viver. Um autor, Carson, comentarista desse texto, nesse ponto que ele fala dessa intencionalidade do sacrifício de Jesus. Jesus se entrega pelas ovelhas. Ele não só corre um risco ali. Não, ele se entrega, ele se dá, porque ele ama. Os versículos 12 e o versículo 13, ele vai falar sobre o empregado, o mercenário. Quem é esse? É o oposto do bom pastor. O texto que nós lemos diz que o empregado, ele não se preocupa com a ovelha. A imagem aqui é muito interessante, porque diz que o mercenário, o empregado, quando ele vê o perigo, o que ele faz aí? Ele foge. E ele faz assim porque o único interesse do empregado é no dinheiro. Ele não tem compromisso com a ovelha. O compromisso do empregado é com ele mesmo. Em tempos normais, ele cumpre a obrigação dele, mas quando surge o perigo, quando vem o lobo, quando vem o urso, quando vem a onça, não sei mais que animal que vai atrás da ovelha, ele foge. Ele sai correndo, ele quer saber, eu não quero saber disso aí, eu não vou morrer por causa de ovelha, não. Mas quem são estes aqui, mercenários e empregados? Tudo indica que são esses líderes fariseus do capítulo 9. Porque os fariseus e os escribas, eles não querem cuidar das ovelhas de Israel. Ao contrário, como a gente já disse aqui nessa série, eles acabam se apegando a detalhes da lei. E eles começam a se esquecer da ovelha. Veja isso. Quem é a ovelha aqui nesse contexto? O menino que foi curado ali da cegueira, ele era a ovelha. Mas os líderes estavam preocupados com outras coisas. Lembra da mulher adúltera do capítulo 8? Quem era a ovelha? Era a mulher. Mas o que os homens queriam fazer com ela? Jogar pedra e matar. Os pastores, ou aqueles que deveriam cuidar, eles não cuidam. Ao contrário, eles pensam em si mesmos, eles querem fugir. E aqui a grande questão que se coloca para nós é que Jesus está se opondo a esses falsos mestres de Israel. E se no domingo passado o Henrique nos apresentou eles como esses ladrões, aqui eles são apresentados como mercenários, como empregados. E Jesus está deixando muito claro o seguinte, eu sou o bom pastor, diante das ovelhas em perigo, o pastor sai em defesa delas. O pastor, ele perde a sua própria vida para que por sua morte as ovelhas possam ser salvas. Esse é o Jesus que é o bom pastor. Ele não foge. Mas uma segunda característica desse bom pastor é que ele conhece e é conhecido pelas ovelhas. Versículo 14 até o versículo 16. Ele vai se apresentar como aquele que conhece as suas ovelhas. E esse conhecimento é base ou é fundamentado na relação que ele tem. Ele, Jesus, o Filho, com Deus o Pai. E é interessante você pensar, e essa palavra aqui é muito... Porque esse conhecimento de Deus em relação às suas ovelhas não é um conhecimento apenas racional ou intelectual, mas é um conhecimento de experiência.
um conhecimento por aproximação. Aqui é uma ideia, essa palavra conhecer é uma palavra que denota essa intimidade, que é espelhada a intimidade que o pai e o filho têm com as suas ovelhas. O pastor verdadeiro conhece as suas ovelhas. Assim como o pai e o filho são íntimos, Jesus ele está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. E o seguimento a Jesus, nós só podemos seguir a Jesus. Isso só é possível se existe essa intimidade, esse conhecimento. Perceba, sim, Jesus é o Salvador do mundo, nós cremos nisso. Mas ele, para além da salvação, ele quer ser o nosso amigo, ele quer ter uma relação de proximidade. Ele quer desenvolver essa comunhão amorosa. E Paulo, aos Efésios, vai usar uma expressão muito interessante. Cristo ama a igreja, e porque ama a igreja, se entrega por ela. Esse é o Jesus que nós seguimos. E aí ele vai dizer dessa ovelha que pertenciam a esse aprisco. E aqui Jesus está fazendo uma referência às pessoas de origem judaica. Mas agora Jesus está dizendo, eu tenho outras ovelhas. E aqui ele está se referindo aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. E Jesus está dizendo que dos judeus com os gentios, eles formarão um grande rebanho. E esse grande rebanho vai ser pastoreado por esse bom pastor. E aí, como o Henrique lembrou aqui domingo passado, essa imagem do rebanho como a igreja que nasce. Jesus é o pastor da sua igreja. Então a morte de Jesus, guarde isso, ela não tem efeito para algumas pessoas ou apenas para um povo, como o povo de Israel ou para os judeus apenas. Mas nós entendemos que a morte de Jesus, ela é eficaz para todo aquele que nele crê. Gente de toda raça, etnia, cor, posição social. O bom pastor, todo aquele que ouve a voz do bom pastor e o segue, faz parte desse grande rebanho que tem como supremo pastor Jesus. E isso tudo só é possível por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Jesus, ele se torna o mediador entre nós e Deus, mas ele também se torna o mediador das nossas relações. E a mensagem de salvação é uma mensagem para todos. Esse convite a uma vida de amizade profunda com Deus, não é somente para alguns, apenas para algum povo. Não, essa mensagem chega para mim, chega para você. Por Jesus nós podemos ser íntimos de Deus, nós podemos conhecer a Deus. E aí no versículo 17 e 18, Jesus vai afirmar sua morte, ele vai entregar a sua vida, mas ele deixa ali um spoiler que ele vai ressuscitar. Mesmo que as autoridades elas sejam usadas para fazer com que Jesus morra, ele afirma que ele está indo de maneira espontânea. Ele está se entregando. Ele tem autoridade para entregar e para ressuscitar. Jesus aqui, ele está sendo obediente até o fim. É obediente até as últimas consequências, mesmo que isso vai custar por Cristo, e a gente antevê a história, a gente sabe que isso custa sofrimento, vergonha, rejeição, todo o peso do pecado e da maldição, estão agora sobre o bom pastor que vai morrer como um cordeiro. Os estudiosos, comentaristas, dizem que há um acordo que o pai e o filho fazem desde a eternidade. Jesus ter entregado a vida dele não foi um plano B. Não foi porque que não deu certo ali a primeira estratégia de Deus. Agora vamos... Não, Jesus nunca foi plano B. Ele estava cumprindo a ordem do seu pai. Ele estava, pois foi isso que meu pai ordenou. Ele estava em plena obediência. Então a morte de Jesus tem no horizonte a sua ressurreição, porque é pela ressurreição que a nossa vida ganha sentido, é por causa da ressurreição que o Espírito é derramado, e quem experimenta dessa relação, experimenta o que é vida de verdade. E aí o texto termina no versículo 19 ao versículo 21, a fala de Jesus causa uma nova divisão. Jesus gostava, acho que, de causar uns... Ele vai lá e solta essa, e muitos consideram ele como louco, uma pessoa sem juízo, um endemoniado. Aí os outros, eu fico imaginando ali a roda de conversa, os caras, mano, esse cara é louco, tá endemoniado.
Aí a galera vira para Jesus e diz assim, será que será que um endemoniado ia abrir o olho de um cego? E aqui eu me lembrei, o Gui comentou sobre o trilema do C.S. Lewis, quando C.S. Lewis diz o seguinte, você precisa fazer a sua escolha. E é o que o João está escrevendo nesse texto. Eu queria que você tivesse isso em mente nessa manhã. Você precisa fazer a sua escolha também. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco ou algo pior. Você pode ter ele por um tolo, você pode cuspir nele, matá-lo como um demônio, ou você pode cair diante dos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus, mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós, ele não intencionava isso. Agora me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio, e consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão que ele era e é Deus. Essa escolha está diante de nós. É esse trilema que o C.S. Lewis lá no Cristianismo Puro e Simples coloca. Nós temos essa escolha a fazer. Ou a gente considera ele um louco, um endemoniado, ou ele considera de fato o verdadeiro Filho de Deus. O que a gente pode levar para casa? Eu queria trazer algumas aplicações aqui nessa manhã, diante desse texto. E aí eu fiquei pensando aí, Jesus, o meu bom pastor. O que me veio na minha mente, a partir da leitura desse texto, pelo menos 3 coisas. Primeira delas, que quando Jesus é o nosso bom pastor, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. E aqui eu estou falando do medo paralisante. Não estou falando sabe o medo bom, né? Sim, tem o medo bom aí, né? Pô, os psicólogos me ajudam aí. Mas tem um medo bom. Mas eu não estou falando do medo bom, estou falando do medo que paralisa. O medo de morrer, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não conseguir, medo que você não vai dar conta. Tem medo que chega para paralisar a nossa vida. Mas a boa notícia do Evangelho é que o bom pastor Jesus, ele não foge quando o mal aparece. Ele se entrega pelas suas ovelhas. Então a nossa relação com o Supremo Pastor deveria mandar embora todo tipo e qualquer tipo de medo que possa nos paralisar. Sabe por quê? Porque em Jesus como nosso bom pastor, nós temos uma relação de proteção, de cuidado, de zelo. Jesus é aquele que, como bom pastor, está sempre atento às suas ovelhas, sejam suas ovelhas que estão fracas ou doentes. A boa notícia de termos Jesus como bom pastor é uma: você é amado por Deus, você é amada por Deus, e você não pode se esquecer disso nem um dia da sua vida. E Jesus nos ama tanto a ponto de se entregar, ele se entrega pelas suas ovelhas. O fato de saber que eu tenho um bom pastor que cuida, que protege, que não foge, isso deveria deixar eu um pouco em paz. E saiba que não é porque a gente é bom, não é porque a nossa performance religiosa, porque a gente ora muito, porque a gente ajuda na igreja. Não é por nada disso. É por pura graça dele. É pura graça de Jesus. Por isso eu quero lembrar você aqui nessa manhã, você não precisa ter medo. Não tenha medo. É interessante que João capítulo 10, eu não coloquei aqui na tela, mas no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Tem gente que carrega o peso de perder até a salvação. Mas se Jesus é o seu bom pastor, você não precisa ter medo de perder a salvação, porque quem garante a sua salvação é Ele, não é você. Você não precisa ter medo disso. Não é a nossa performance. Não tem nada que eu faça a mais que vai fazer Deus me amar mais.
eu não faço coisa, deixar de fazer coisa que Deus vai me amar menos, não. Deus, Ele nos ama e ponto. Não tenha medo de perder sua salvação, não tenha medo de medos que te paralisam. Seja livre disso hoje, em nome de Jesus. Talvez você está carregando um medo. Hoje Jesus está se apresentando para você. Eu sou o bom pastor. Eu entrego a minha vida por você. Você não precisa ter medo. Segundo, me lembrei desse texto que nós lemos aqui hoje de manhã. Mesmo que quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás ao meu lado. Ele caminha conosco. A gente não precisa ter medo. João 3,16, muito conhecido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que a gente tivesse vida, e vida eterna. Ter Jesus como bom pastor é ter consolo e confiança para que a gente siga a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada eu terei falta. Mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, Ele está do meu lado. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Me lembrei de uma canção do Marcos Almeida, que a gente canta aqui de vez em quando. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono, o pavor, a insustentável fraqueza, não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo tem essa capacidade de nos estragar. O medo e mais nada. Mas o medo se vai quando eu ouço a voz do alto a me dizer: sê valente, eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: sê valente. Ter Jesus como bom pastor é você se lembrar todos os dias: ser valente. Não é pela sua força, não é pelo seu braço, é Ele que é o bom pastor que nos guia, que nos dirige e que livra de nós e que manda embora todo medo. Ele é o nosso bom pastor que fala ao nosso coração dizendo: ser valente. Ser valente, ser valente. Quando Jesus é o nosso bom pastor, nós entregamos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Mas João, lá na sua primeira carta, que é entre o Evangelho e o Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ter Jesus como bom pastor, ou quando Jesus é o nosso bom pastor, a gente aprende a entregar a nossa vida pelos irmãos. O amor de Deus é evidenciado nesse fato de que Ele é o nosso bom pastor, que entrega a sua vida. Não há dúvida sobre esse fato. Nós somos amados por Deus, Ele é o nosso bom pastor. Mas João dá um passo a mais aqui, ele vai dizer que por causa desse grande amor de Deus por nós, agora a gente começa a entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente se dedica, a gente se empenha em favor dos nossos irmãos. Então eu queria lembrar você aqui, se você tem Jesus como seu bom pastor, não tem como você viver num eterno isolamento. O nosso chamado é uma chamada de entrega. Assim como Jesus se entregou por nós, agora eu me entrego. Eu me dou. É isso que Jesus pede da gente. Por último, Jesus como nosso bom pastor, ou quando Jesus é o nosso bom pastor, nós experimentamos um relacionamento profundo e transformador com Ele. Lembre, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Capítulo 10, versículo 26. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la das minhas mãos.
Há um relacionamento que é fruto desse conhecimento experiencial. Jesus nos conhece. Não é um conhecimento, eu sei quem é. Eu vi um dia. Não, Jesus não nos trata assim. Jesus nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Ele chama o Daniel, Ele chama o João, Ele chama a Sara, Ele chama a Letícia, Ele chama o Guilherme. Ele vai chamando a gente pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. A questão que fica para nós é se de fato a gente conhece Jesus. E eu não estou falando aqui dessa relação religiosa. A pergunta para nós que a gente precisa responder, se de fato nós o conhecemos, é se Ele é o bem supremo da nossa existência. Se ao ouvir Jesus, se ao ouvirmos Jesus, nós temos seguido Ele, nós temos obedecido a Ele. A ovelha sabe quem é o seu pastor. Existe prazer, existe desejo de estar e de ser guiado pelo pastor. Versículo 27 que nós lemos aqui, as ovelhas ouvem e o seguem. Como o Henrique disse, os memes de ovelhas, você sempre procura meme na internet, a ovelha sempre é um ser mais perdido que existe. A ovelha sempre cai no buraco errado, sempre... A ovelha não tem noção das coisas. E a verdade é que nós somos, porque às vezes falta muita direção para nós, direção para a nossa vida. E a relação, e Jesus vem como bom pastor para nos direcionar. Porque as ovelhas Ele conhece, e quem ouve a voz o segue. A Ju estava preparando a aula das crianças, e aí ela viu lá que eu estava preparando também a mensagem, aí ela me mostrou um vídeo de um pastor, que era um vídeo novo. Em algum lugar, lógico que ser, né, na Noruega, na Dinamarca, as ovelhas do Brasil, ela não achou. Aí, nesse lugar, era um lugar turístico, e aí o pastor lá que cuidava das ovelhas, falou, chama as ovelhas aí. Aí cada um fazia um barulho. Gritava lá, e as ovelhas lá. Aí depois de três pessoas tentarem, aí o pastor solta um grito. E é muito interessante. Que quando o pastor gritou, aí começou, parece aqueles coisa de... As ovelhinhas só levantando a cabeça. As ovelhas começam a levantar sua cabeça, elas começam a se juntar, e aí o pastor entra dentro do aprisco, e ele começa a alimentar aquelas ovelhas. Porque a ovelha conhece a voz do seu bom pastor. É verdade que a gente não pode esquecer que de vez em quando tem vara e cajado. Como o Salmo 23 diz. Mas até isso é para botar nós no caminho. Até isso é para colocar a gente na direção certa. As nossas afeições, elas devem se voltar unicamente ao pastor e bispo das nossas almas. O que eu queria perguntar para você é, Jesus é o seu pastor? Para terminar aqui, eu queria que você... A nossa cultura fala muito dessa autonomia. E talvez hoje a gente comece a colocar no mesmo patamar de Jesus a nossa preferência ideológica, o nosso político de estimação, o nosso filósofo da moda, o nosso cientista, o nosso pastor ou o nosso padre que a gente vê lá no YouTube. Mas eu vou dizer isso aqui com profundo amor, temor e muita responsabilidade. O nosso pastor não é o Lula. O nosso pastor não é o Bolsonaro. O nosso pastor não é o Leandro Carnal. O nosso pastor não é o Augusto Cury. O nosso pastor não é o Tiago Nigro. O nosso pastor, ele não é o Hernandes Dias Lopes, não é o Ed Renekiewicz. Não, eles não são nossos pastores. Porque se eles forem nosso pastor, nós estamos tudo lascados. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. É Ele que dá a direção, Ele que dá o caminho. É Ele que mostra para onde a gente vai. Quem nos conhece pelo nome e nos chama pelo nome é Jesus.
Até eu, no ofício pastoral, já não estou dando conta de saber o nome de todo mundo. Mas você pode ter uma certeza, Jesus não esquece o seu nome. Não esquece. Quem nos conhece, nos chama pelo nome é Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele quer de nós a primazia. Hebreus capítulo 13, versículo 20 vai dizer: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Jesus é o nosso supremo pastor. Quero terminar com uma citação de um teólogo católico chamado José Antônio Pagola, que ele vai dizer o seguinte: nós os cristãos, nós cremos que só Jesus pode ser o guia definitivo do ser humano. Só Ele pode ser o guia do ser humano. Só com Ele nós podemos aprender a viver. O cristão é precisamente aquele que, a partir de Jesus, vai descobrindo dia a dia qual a maneira mais humana de viver. Jesus nos quer fazer gente que é guiado por esse supremo pastor, que vive as alegrias e os dissabores de se viver a vida. Mas a gente vive sendo guiado por Ele. Ele é o nosso bom pastor. Nessa manhã você é levado a lembrar disso. Se Jesus de fato é o seu bom pastor, Ele quer ter um relacionamento profundo e transformador com você. Se Ele é o seu pastor, Ele está te convidando a entregar, que você entregue a sua vida em favor de outros irmãos e irmãs. Se Ele é o seu bom pastor, Ele está te convidando nessa manhã a se livrar dos medos. Porque diante do medo e do mal, Ele não foge, mas Ele entrega a vida por você. É isso que o bom pastor faz. Não tenha medo. Se abra para relações profundas e transformadoras. Cresça no seu conhecimento de Jesus. Deixe Ele chamar o seu nome. Que você o ouça dizendo: Davi, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos orar? Jesus querido, amado da nossa alma, Jesus, o nosso pastor, nós nos dobramos diante do Senhor nessa manhã, com muita gratidão e reverência, reconhecendo que o Senhor é o nosso pastor, que é o Senhor que é quem nós precisamos. Por isso a minha oração hoje, que foi a minha oração da semana, é para que o Senhor livre a gente desse espírito autônomo, de achar que a gente não precisa de nada, de ninguém, que a gente se basta, que tudo que a gente precisa está na gente mesmo. Deus livra a gente disso e que a gente reconheça que nós precisamos de alguém, e esse alguém é o Senhor, que entregou, que deu, que doou, que sacrificou a sua própria vida por amor a nós. Faz essa verdade bater no nosso coração hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamamos por isso. Pedimos por isso. E que o Teu Espírito fale o nosso coração. E que o Senhor nos guie, nos dirija, como Supremo Pastor das nossas almas. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar aqui antes da gente ir embora e a gente vai apresentar o vídeo aqui, que vai ser rapidinho. Chega aí, Fábio. Vamos cantar a bondade de Deus, Gui. Você canta aqui? O Brito toca, o Gui canta. Vamos ficar em pé. Vamos cantar.